Aproveita Esta já. conferência será gravada agora. Pedir a galera aí para ir avisando aos outros alunos aí que para ir chegando.
Bom, pessoal, acho que nós já podemos começar, né? Estão batendo 17 alunos, até agora não chegou mais. Então, vamos começar agora, tá bom? O professor Rodrigo me pediu, né? Em primeiro lugar, prazer, tá? Professor Jorge Manaia, certo? Sou professor de anatomia desde 1989, certo? Aqui na Universidade Federal Fluminense. Me formei por aqui também, sou aluno do ano de 1983, mas já faz um pouquinho de tempo. E nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a anatomia topográfica da região inguinofemoral. Eu preferi colocar esse tema, tá certo? Porque o Rodrigo falou, né? Colocou trígono femoral e vasos da região anterior da coxa. Mas como a anatomia, né, para a prática médica, ela é toda dividida numa anatomia topográfica, numa anatomia segmentar, então eu preferi usar esse tema, tá? Anatomia topográfica da região inguinofemoral. Aqui vocês têm a minha apresentação, tá certo? E nós vamos começar então aqui agora, tá bom? Seja bem-vindo aí, Rodrigo Ventura. Aqui na universidade, né? Atualmente, né? Eu estou no laboratório de morfologia experimental, coordenando a área de microscopia eletrônica de varredura, tá certo? A minha base de área, né, dentro da medicina é a cirurgia geral e gastroenterológica, a cirurgia do tubo digestivo. Fui cirurgião de trauma durante mais de 25 anos. Hoje não exerço mais a função de cirurgia de trauma. Já vão para 10 anos praticamente que eu não exerço a cirurgia de trauma, só em casos excepcionais, mas continuo como cirurgião ativo. Então, nós vamos conversar sobre o trígono femoral. E eu gostaria de colocar essa imagem para vocês, tá certo? Que é uma imagem de uma área meia triangular, obviamente uma sala grande, na qual nós temos um teto, nós temos um assoalho, nós temos um teto, nós temos paredes, nós temos aqui uma saída e aqui na área onde vocês não veem nós temos uma entrada. Da mesma forma, assim nós vamos tratar o trígono femoral, né? Como um espaço inicialmente, né, virtual, mas que nós vamos, né, ter todos esses limites bem delimitados e para que vocês possam compreender, tá certo? O triângulo femoral ele foi descrito inicialmente por um anatomista chamado Antônio Scarpa em 1791. E já naquela época ele delimitou, tá certo, o trígono femoral como seu limite superior, o ligamento inguinal, que é um espessamento da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen, que vai da espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico, tá certo? Só um instantinho, pessoal, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ok. Que vai até o tubérculo púbico, tá certo? Aqui nós temos um cadáver masculino, a representação esquemática, um desenho, a genitália. Aqui está o funículo espermático, aqui estaria o tubérculo púbico, aqui a espinha ilíaca antero-superior. Lateralmente, nós teríamos o músculo sartório. E esse músculo sartório, na verdade, né, existe uma controvérsia com relação a esse limite lateral. Por quê? Porque uns vão falar que é o músculo sartório como um todo, tá certo? E outros vão falar que é a borda medial do músculo sartório. Então, o músculo sartório propriamente dito não entraria. Nós vamos considerar na prática, tá certo? Como o músculo sartório como um todo, tá bom? Então, vai ser a borda lateral do músculo sartório e a borda medial de um músculo chamado de adutor longo. Então, vocês viram que aqui está formado uma região triangular, tá certo? Que, na verdade, é piramidal, mas nessa proporção, nós vamos ver apenas ela como uma área triangular, que dá os limites, então, o músculo sartório, a borda medial do adutor longo, o ligamento inguinal, e cujo assoalho é o músculo pectíneo, tá bom? O músculo pectíneo de pessoas e o músculo adutor longo. Então, nós temos aqui o conteúdo desse trígono, tá certo? Esse trígono vai ser formado por três estruturas principais, três estruturas nobres, que são o nervo femoral, tá certo? A artéria femoral e a veia femoral. Então, vamos continuar assim. Olha, olhar um trígono numa pessoa que tem musculatura definida, como essa fisiculturista, é bem fácil, não é? Você consegue, né, ver, por exemplo, a espinha ilíaca antero-superior, você consegue ver o ligamento inguinal, aqui, ó,
tranquilamente. Você consegue ver o músculo sartório em toda a coxa, você consegue ver o músculo adutor longo, tá certo? E aí você consegue ver a região do trígono femoral. Mas nem sempre, né, a situação é dessa forma, né? Nós temos indivíduos com diversos biotipos e, às vezes, pode ficar bem difícil para o médico, para a pessoa que tem que acessar uma área dessa, e nós vamos entender o porquê que nós temos que acessar uma área dessa região, certo? Acessá-la em indivíduos, por exemplo, obesos e que não têm uma musculatura tão definida. Então, aqui está a região esquemática, né, o desenho esquemático, segundo Antônio Scarpa, que começou a descrever isso já muito antigamente, em 1791. Nós temos aqui espinha ilíaca anterosuperior, tubérculo púbico, ligamento inguinal. Aqui o que? O músculo sartório, tá certo? E aqui o que? O músculo adutor longo. E aqui nós temos, então, esta região. Note que esta região ela tem profundidade, tá bom? Nós vamos ver aqui na figura ao lado. Inicialmente, esta região aqui do trígono femoral, ela vai se comunicar com uma região que fica na parte posterior do joelho, chamado fossa poplítea, tá bom? E ela tem um canal que une essas duas regiões. O trígono, ápice do trígono, que é de forma triangular invertida, ela é unida a essa forma losangular, que é a da fossa poplítea, através de um canal. Os dois ápices se unem através de um canal que é o chamado canal dos adutores, também conhecido como canal de Hunter. Eu vou falar alguns epônimos para você, não é do meu gosto, tá certo? Mas são necessários porque você, quando chegar no ciclo profissional, quando você estiver na clínica médica, você vai ouvir falar muito disso. Então, nós temos aqui, ó, espinha ilíaca anterosuperior, tubérculo púbico. Aqui nós temos o músculo oblíquo externo do abdômen, a sua aponeurose. Lembre-se que a aponeurose, por definição, é o tendão de um músculo largo. Essa aponeurose, ela apresenta uma falha na sua região mais inferomedial, é onde nós temos um anel chamado de anel inguinal superficial, tanto no homem quanto na mulher. No homem, ele dá passagem ao funículo espermático, e na mulher vai dar passagem ao ligamento redondo do útero, tá certo? Então, o ligamento inguinal, exatamente esta parte aqui que nós chamamos de pilar lateral, aqui nós temos a outra parte chamada pilar medial, e aqui nós temos as fibras chamadas fibras intercrurais, entre os dois pilares, tá? Crura significa pilar. Então, as fibras intercrurais ou arqueadas ou arciformes, que elas apresentam esse conteúdo arqueado. E aqui nós vemos que o pilar lateral, ele se reflete em cima aqui, ó, osso do quadril, sínfise púbica, tá certo? Aqui nós vamos ter aqui o pectíneo, tá bom? Então, ela se reflete aqui em cima, formando um ligamento, que vai ser chamado de ligamento pectíneo, que aqui não está representado, que é intimamente aderido ao periósteo. E nós vamos ter uma reflexão, que é um ligamento chamado de ligamento lacunar ou ligamento de Gimbernat, tá bom? O que que acontece? Por este espaço formado pelo ligamento inguinal, pelo pectíneo, tá bom? Pelo osso do quadril, vão passar aqui, olha, a artéria femoral e veia femoral. Antes do ligamento inguinal, profundamente lá dentro da pelve, nós vamos chamá-los de quê? De vasos ilíacos externos. Eles ainda são chamados de ilíacos externos. Quando passam por aqui, pelo ligamento inguinal, eles passam a ser chamados, são determinados agora como o quê? Como vasos femorais. Lembrando que a artéria é centrífuga, ela entra na região do trígono femoral, e a veia é centrípeta, ela vai para o centro. Então, ela passa a se chamar ilíaca. Ela vem da coxa, passa por baixo do ligamento e vai formar depois, juntamente, né, com a veia ilíaca interna, a veia cava inferior, tá certo? Que é uma das grandes vias, né, de retorno venoso do corpo humano e que leva a metade, né, do sangue do corpo humano, da metade parietal inferior do nosso corpo. Aqui não está representado a estrutura nervosa lateral do trígono, que é um nervo femoral. Então, um macete que você tem para gravar isso, né, mnemônico, é nave, nervo, artéria e veia femoral. E viram que aqui, ó, está um espaço vago, não é? Esse espacinho vago, ele tem um nome.
esse espaço aqui é chamado de canal femoral. O canal femoral, ele é uma estrutura que normalmente ele não está aberto assim, ele tem um linfonodo, antigamente chamado de gânglio linfático, tá certo? É o último inguinal profundo que está aqui, ele fecha este orifício. Mas note bem, se o colágeno da pessoa for fraco, for um colágeno mais flácido, né? E nas mulheres isso acontece por causa de gestação e por causa da ação do estrogênio, o que acontece? Esse orifício pode se alargar e o conteúdo que está no interior do abdômen pode escorregar em movimentos da prensa abdominal, em movimentos que nós fazemos força abdominal, como para falar, tossir, espirrar, atim, ou para defecar, tá certo? E durante o parto, por exemplo, na gestação, ou em qualquer outra condição médica que determine alguma coisa crescendo no interior da cavidade abdominal, como, por exemplo, tumores, tá certo? Tumores ou acúmulo de líquido em cirrose, chamado de ascite. Já ouviram falar o termo barriga d'água. Então, qualquer condição que aumente a pressão intraabdominal vai predispor o quê? Ao alargamento dessa região, chamado de quê? De hiato femoral, onde vai se originar o canal femoral, e pode permitir o surgimento de uma hérnia neste nível aqui. Essa hérnia pode adentrar, né, ao conteúdo do canal do trígono femoral, e é uma hérnia de difícil diagnóstico e que, por causa desse ligamentozinho aqui, chamado ligamento lacunar ou de Imbernach, que tem a forma de uma foice, ele tem muita facilidade, essa hérnia tem muita facilidade de estrangular, encarcerar e estrangular. Só para dar uma ideia para vocês, a hérnia ela tem 3 fases. A hérnia é a perda de domicílio de uma estrutura. Então, vamos dizer, intestino tem que estar domiciliado aonde? Dentro do abdômen. Se por um acaso o intestino sai do abdômen, ele perde o domicílio, nós chamamos isso de hérnia. Isso pode ser através de orifícios naturais ou de orifícios, né, artificiais, criados através, por exemplo, de uma ruptura muscular, através de um ferimento por arma branca, uma facada, uma hérnia traumática, por exemplo. Então, o que acontece? O intestino saiu aqui por essa região, vai para a região femoral e, por causa desse ligamento lacunar, ela pode agora, ela é uma hérnia que vai e volta, ela é uma hérnia redutível, tá certo? É uma hérnia que a pessoa vai levando, ela sente dor, coloca a mão, bota o caroço para dentro, daqui a pouco faz esforço, volta. Depois, a passagem contínua neste ligamento provoca uma fibrose e essa hérnia fica presa, chama-se o encarceramento da hérnia, e finalmente pode acontecer de edemaciar, de inchar, do conteúdo até mesmo intestinal, determinar o aumento da pressão dessa alça intestinal. E o que acontece? Aí, nesse caso, a hérnia entra num processo de estrangulamento. E estrangulamento é sinônimo de quê? De comprometimento do fluxo sanguíneo daquela hérnia. E aí essa hérnia pode o quê? Necrosar e até perfurar. É o que se chama estrangulamento e logo a seguir o quê? Perfuração, ok? Aqui está o nosso anatomista, tá certo? O nosso anatomista hoje, tá certo? Que vocês viram aqui posteriormente, ele está hoje aonde? Na Universidade de Pávia, tá certo? Ele era conhecido como uma pessoa, embora fosse um excelente profissional, um excelente anatomista, um bom cirurgião, ele era considerado uma pessoa arrogante e quando ele faleceu, doou o corpo dele e hoje a cabeça dele está em exposição juntamente com alguns outros órgãos, né, quando ele morreu em 1832, lá na Universidade de Pávia, tá bom? Aqui nós temos, né, nessa região inguinal, um exame médico chamado de arteriografia femoral, tá bom? É uma arteriografia femoral bilateral, você faz isso através de contraste colocado direto na aorta, e aí nós vemos um momento em que a artéria femoral, ela entra, adentra, passa, olha aqui, ó,
do tubérculo púbico, que aqui está, espinha ilíaca estaria aqui, então isso aqui seria o ligamento inguinal. Quando ela passou pelo ligamento, passou a se chamar o quê? Artéria femoral, e se divide em artéria femoral superficial e artéria femoral profunda, dando os seus ramos. As artérias circunflexas, os ramos, né? Circunflexa superficial do ilho, circunflexa profunda do ilho, e sucessivamente, que a gente vai ver adiante. Ou seja, nós temos como estudar as regiões anatômicas de uma forma o quê? Menos invasiva, porque todas as formas vão determinar algum método de invasão, mas menos invasivas do que um procedimento cirúrgico ou uma dissecção. O exame de arteriografia, que é levado a cabo pelo radiologista intervencionista, que é uma especialidade médica, tá certo? Ela nos permite, por exemplo, ter informações da região vascular, da vasculatura da artéria femoral na região do trígono femoral. Aqui nós temos a artéria ilíaca comum, dividindo-se em artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca interna, isso é no interior da pelve, ela é dirigida para as vísceras, para os órgãos intrapélvicos, bexiga, reto, útero, ovário, trompas, né? Isso levando-se em conta mulher, né? No homem, basicamente, reto, bexiga, tá certo? Próstata, vesículas seminais e assim sucessivamente. E depois nós temos a artéria ilíaca externa. Essa artéria ilíaca externa emite, antes de passar no ligamento, por baixo do ligamento inguinal, por sob o ligamento inguinal, que vai da espinha ilíaca anterosuperior até o tubérculo púbico, a artéria epigástrica superficial e a artéria circunflexa profunda do ilho. Essas duas artérias são artérias importantes em termos de circulação colateral, tá certo? Do sistema, tá bom? Infradiafragmático com o sistema supradiafragmático, com a aorta supradiafragmática para com a aorta infradiafragmática, tá bom? Passando aqui o ligamento inguinal, ela passa a se chamar o quê? A artéria femoral, o quê? Comum, e ela vai emitir uma artéria chamada artéria circunflexa superficial do ilho, tá bom? E a artéria pudenda externa superficial, tá bom? A epigástrica superficial e uma artéria chamada de pudenda externa superficial. São esses ramos na região do trígono femoral. Note que profundamente no trígono femoral, coberto por uma musculatura que nós já vamos ver, tá certo? Nós temos o osso do quadril, especificamente o isquio, tá certo? E nós temos o quê? A cabeça do fêmur e o colo do fêmur. Então, profundamente na região do trígono, nós também temos o quê? Estruturas ósseas, tá certo? Aqui nós vamos ter a divisão em artéria, tá certo? Femoral superficial e artéria femoral profunda. A artéria femoral profunda vai penetrar no músculo chamado músculo adutor magno, vai mandar 4 artérias perfurantes e normalmente vai emitir as artérias circunflexas lateral e medial da coxa. Quando passar a pandemia, que vocês forem apresentados lá ao anatômico, vocês vão ver que, na verdade, essas artérias têm uma variação enorme na sua emergência. Mas, de uma forma geral, a artéria femoral profunda, ela é a artéria da coxa, e a artéria femoral superficial, ela vai passar praticamente sem emitir ramos a nível da coxa, vai entrar no canal do músculo adutor, vai sair na fossa poplítea através de um hiato chamado hiato tendíneo do músculo adutor e vai se passar a ser chamada de artéria poplítea. Alguns vão chamar de popliteia, tá certo? Mas o nome mais utilizado é poplítea. Então aí nós temos um exame que é a reconstrução através do quê? Através da tomografia computadorizada, é uma reconstrução tridimensional, na qual nós conseguimos rodar, né? Nós conseguimos, aqui é uma imagem estática, mas no exame dinâmico nós conseguimos rodar e ver, né, como os vasos estão posicionados no espaço, conseguimos ver parede anterior, parede posterior, conseguimos dissociar imagens, por exemplo, agora vocês estão vendo, né,
os dedos da minha mão esquerda estão à frente dos dedos da minha mão direita, então ocorre uma superposição. Não dá para ver bem as coisas. Quando eu rodo a imagem, ó, agora dá para ver, ó, mão direita, mão esquerda, dá para ver o rosto profundamente, ou seja, é um exame que serve para você rodar e ver bem o que está acontecendo. Quando nós usamos isso? Quando ocorrem fraturas, por exemplo, nessa região. Aqui nós temos, né, o trocânter maior do fêmur e nós temos aqui o colo do fêmur. Então, fraturas nessa região, né, podem determinar lesões nesses vasos devido à proximidade, e aí nós podemos observar através desse exame, tá bom? Um roteirozinho de estudo interessante para vocês é fazer desta forma, abordagem externa, limites. Nós já sabemos quais são, não sabemos? Quais são? Ligamento inguinal superiormente, que é uma poneurose de um músculo chamado oblíquo externo do abdômen, que vai da espinha ilíaca antero-superior até o quê? Até o tubérculo púbico. Lembra, o ligamento tem um pilar lateral, tem um pilar medial, tem fibras intercrurais e determina a abertura de um anel chamado de anel inguinal superficial. Aqui, como a representação é de um cadáver feminino, a estrutura que estaria passando aqui seria o quê? O ligamento redondo do útero que vai se prender ao lábio maior, ao grande lábio. No homem seria o funículo espermático, teria músculo cremaster, ducto deferente, plexo venoso pampiniforme, as diversas faixas que envolvem o cordão espermático que mantém a viabilidade do testículo. Vejam agora, aqui nós temos representado o músculo sartório e aqui nós temos representado o músculo adutor longo, tá certo? Músculo adutor longo. Então aqui nós temos, ó, nervo femoral, artéria femoral e veia femoral. E vejam, aqui está aberto uma estrutura branca, que vocês estão vendo, brancacenta, que determina um furo, aqui um orifício, que nós chamamos esses furos, orifícios, esses buracos em anatomia nós chamamos de hiatos, tá certo? Então isso aqui é um hiato onde passa uma veia superficial da coxa, que é chamada de veia safena magna. E aqui essa veia faz um cajado, se assemelha ao cajado de um pastor, para desembocar aonde? Na veia femoral comum. Esse cajado é chamado crossa, ou cajado da veia safena magna. Aqui, essa estrutura branca é a fáscia que recobre o quê? A coxa. É chamada fáscia lata, ampla, porque pega toda a coxa, tá certo? Anterior e posterior. Essa fáscia lata, nessa região, limitada pelo ligamento inguinal, pelo borda medial do adutor longo e pelo músculo sartório, vai ser chamada de fáscia o quê? Femoral, tá certo? E ela determina aqui uma perfuração, ela é perfurada, né? Ela é perfurada por um vaso, que é a veia safena magna, que está trazendo sangue da parte superficial da perna, do membro inferior da perna e da coxa, tá bom? E parte também da genitália, ela vai trazendo esse sangue, ela penetra na veia femoral profunda. Lembrem-se, as veias profundas são responsáveis por 90% do fluxo de retorno venoso. O sangue que retorna ao coração, 90%, ou seja, aquele sangue que retorna ao coração e que é responsável por encher o coração, disparando um mecanismo chamado lei de Frank-Starling, que faz com que o coração se contraia toda vez que ele distende, tá certo? Isso é graças ao retorno venoso. 90% do sangue vem através das veias profundas, apenas 10% através das veias superficiais, ok? Então, veia superficial, veia profunda. Se 90% do volume está no profundo, obviamente que a pressão no sistema profundo é o quê? Maior. E como esta veia superficial está acima da fáscia, ou seja, ela está entre a pele e o tecido celular subcutâneo,
ela está passando dentro da gordura da coxa, ela não tem o que contém ela. Nota, a fáscia é tecido conjuntivo denso, modelado, que envolve músculos ou grupos musculares, que conduz, vincula elementos nobres, dá passagem para elementos nobres. Aqui, por exemplo, ela está dando passagem para quem? Para a veia safena magna, está dando passagem para a veia femoral, está dando passagem para a artéria femoral, está dando passagem para o nervo femoral, tá bom? E aqui nós temos o músculo pectíneo, tá bom? Que está aqui embaixo. Ora, são o assoalho, o adutor longo e o músculo pectíneo. Eles formam como se fosse uma calha. Numa visão tridimensional, seria isso aqui, tá? Vou tentar mostrar para vocês. Seria isso aqui, uma calha, tá? Ela forma um triângulo que vai até onde? Que vai até o fêmur, tá bom? Vai até lá embaixo. Então, nós já vimos os limites exaustivamente, já vimos a forma, que é triangular, já exploramos o seu conteúdo, já comentamos sobre a estratigrafia, que é os planos que nós temos que ultrapassar até chegar na região, que são o quê? Pele, tecido celular subcutâneo, fáscia. Que fáscia é? Fáscia lata. E aí, depois nós vamos ter o quê? O conteúdo do trígono femoral, que são o quê? Nervo, artéria e veia femorais, tá certo? E, mais medialmente, um canal chamado de canal o quê? Femoral. Espaço normalmente virtual, fechado acima por um linfonodo inguinal profundo, chamado linfonodo de Cloquet, tá certo? E que pode servir de via de passagem para a formação do quê? De uma hérnia chamada hérnia femoral. Ela vai da região inguinal para a coxa. Então, ela se chama íngno femoral. Tem gente que vai usar o termo, vocês vão ver em alguns livros, íngno crural. Não, não e não. Crura é pilar. Pilar do membro inferior é a tíbia. Então, uma hérnia íngno-crural tem que se arrastar até a perna. Não vai ser isso, tá bom? Seria uma hérnia gigante, não é íngno-crural. Ela é íngno que femoral. Se fosse da região inguinal para o lábio maior, seria íngno labial. Se fosse para a bolsa escrotal no homem, íngno que escrotal. Ok? Todos compreenderam até aí? Conteúdo nós já falamos e agora nós vamos entrar na anatomia clínica, tá certo? Vamos começar a dar algumas aplicabilidades para que vocês entendam o porquê que estão estudando isso. Qual é a importância de você estudar a anatomia, tá certo? Anatomia é uma ciência básica, tá bom? Hoje pela manhã, né, eu estava participando com o professor Márcio Antônio Babinski, que é o nosso professor-chefe do Laboratório de Morfologia Experimental. Ele é o orientador da tese de doutorado da aluna que estava sendo avaliada hoje, a Monique. Eu sou o co-orientador, né? Ela fez uma apresentação hoje brilhante e nós estávamos discutindo e os professores do hospital estavam muito, né, surpresos e maravilhados sobre a integração do ciclo básico com o ciclo profissional. Como é que nós conseguimos, através de estudos morfológicos, anatômicos, de anatomia macroscópica, anatomia microscópica e anatomia do desenvolvimento, que é a morfologia, né? Anatomia, histo e êmbrio, conseguir correlacionar as aplicabilidades clínicas. Então, primeira coisa, a pele, tá certo? Ela é uma pele fina. No adulto, a região inguinal para cima é bem provida de pelos, tá certo? Próximo à região genital, espinha ilíaca antero-superior aqui marcada, músculo sartório aqui em relevo. Então, aqui está a região que? Do trígono. Aqui o músculo adutor, tá certo? Pênis e bolsa escrotal, por baixo aqui o músculo adutor, e essa seria a região aonde? Do trígono femoral. Nessa região, nós palpamos a artéria femoral. Nós sabemos o quê? Temos acesso à artéria femoral para, por exemplo, ver a pulsação do paciente
num vaso de grande calibre. Toda vez que nós vamos pegar o pulso de um paciente, a preferência deve ser vaso de grande calibre, carótidas e femorais, tá certo? Então, carótida e femorais são os vasos de escolha para que nós venhamos a pegar, a aferir o pulso do nosso paciente. Depois nós temos o tecido celular subcutâneo, tá certo? A gordura dessa região, que é bastante desenvolvida na grande maioria dos indivíduos, à exceção daquela fisiculturista do projeto, né, secar, zerar, né, o percentual de gordura corporal, né? Nós, indivíduos mortais, né, nas condições naturais de temperatura e pressão, nas CNTPs, temos gordura, alguns mais, outros menos, alguns muito mais. Ou seja, a gordura, ela dificulta o acesso a essa região e dificulta o exame dessa região. Nessa área, nós vamos ter aqui o quê? A presença de linfonodos, estão vendo? São essas estruturas aqui, linfonodos, que estão aonde? Na região do trígono femoral. Lembra que eu falei, ó, aqui no tecido celular subcutâneo, quem? A veia safena magna, recebendo aqui a veia pudenda externa superficial, a epigástrica superficial e a circunflexa superficial do ilho, tá bom? E aí nós vamos ter aqui, ó, crosta da safena, e nós temos esses linfonodos. Esses linfonodos são chamados de linfonodos inguinais superficiais. A região do trígono femoral, juntamente com a região da parede abdominal suprajacente, tá bom? Ela é chamada de virília, tá certo? Então, essa área é a área da virília ou região inguinal. Então, nós temos aqui a presença de linfonodos inguinais, são os linfonodos inguinais superficiais. E, frequentemente, esses linfonodos encontram-se aumentados de tamanho. Por quê? Porque é muito comum as pessoas traumatizarem o quê? Pé e membro inferior. Traumatizar pé, dedo do pé, ter uma unha encravada, ter um arranhão, um corte no membro inferior é muito comum. Então, é um local de entrada de micro-organismos e, nessa hora, eles vão ser filtrados para onde? Pelo sistema linfático, no espaço intersticial, e vão acabar nessas cadeias, né? Nessas áreas, nessas estações intermediárias de tratamento, onde vai ser feita a nossa primeira barreira de defesa. Então, passou algum micro-organismo, chegou nessa área, vai haver o primeiro combate. Esses linfonodos vão ficar aumentados de tamanho, engurgitados, vão formar o que nós chamamos íngua. A íngua é o quê? Da região inguinal, tá certo? Então, a íngua nada mais é quando o paciente chega para você, doutor, eu estou com uma íngua, doutor, eu estou com uma íngua. Ele está o quê? Com linfonodos aumentados na região da virilha, tá certo? E esses são os linfonodos inguinais, o quê? Superficiais. Nós temos que depois, quando vocês chegarem na parte da semiologia, vocês vão aprender as características dos linfonodos. Quando o linfonodo é doloroso, é processo infeccioso. Quando o linfonodo não é doloroso, você já pode pensar que é um processo neoplásico, um câncer. Quando ele é mole e ele é móvel, ele normalmente é de caráter inflamatório, mas quando ele é fixo, duro, aderido, ele é de processo neoplásico, tá certo? Então, a informação desses linfonodos nessa região, para nós médicos, é essencial no exame físico do paciente. E todo paciente deve ser examinado por completo, preste atenção nisso. Todo e qualquer paciente deve ser examinado por completo, tá certo? Ao não examinar, a não fazer o exame completo do seu paciente, você pode deixar passar diagnóstico, se chama de misdiagnoses ou diagnoses, você vai perder, né, diagnóstico, vai deixar o paciente ir embora com uma doença que é tudo que ele não quer. Ok? Então, a fáscia é a fáscia lata. Nessa área, você está vendo que ela é toda perfurada? Essa fáscia é toda perfuradazinha, tem várias perfurações que tem passando vasos superficiais, veias superficiais, artérias superficiais, a crosta da safena.
por isso aqui ela é chamada de crivosa ou cribiforme, tá certo? Então ela está aqui, olha, é cheia de crivo, cheia de furo. Olha só, fáscia, depois da fáscia nós temos o quê? A van. A van, que é o quê? Veia, artéria e nervo. Ou, se você quiser, nave, tá certo? Nervo, artéria e veia. Se for de quê? De medial para lateral, é van. Veia, artéria e nervo. Se for de lateral para medial, é o quê? É nave, nervo, artéria e veia, certo? E, finalmente, temos o plano muscular, certo? Aonde nós vamos ver aqui rebatido o sartório, né? Vamos ter aqui o afastamento do vasto, vamos ter aqui o adutor longo e aqui embaixo rebatido já o músculo pectíneo, tá certo? Aqui os vasos seccionados para você ver como ele tem a profundidade, né, que eu mostrei para vocês. Ele se aprofunda em forma de uma calha. É como se o triângulo, tá certo? O ápice, a superfície, né, mais frontal do triângulo fosse o que? A face lata, e profundamente ele vai se aprofundando, profundamente ele vai se aprofundando sobre o quê? Sobre a forma de uma calha, chamada de calha femoral. E depois, finalmente, o plano ósseo, onde nós vamos encontrar o quê? A cabeça do fêmur e o colo do fêmur, né? Cabeça do fêmur, colo anatômico, colo cirúrgico, que é o que fratura normalmente. Luxações anteriores, tá certo? Podem determinar compressões, lesões, por exemplo, do nervo femoral. Lembra que eu falei nervo, artéria e veia? Aqui nós temos o músculo, o quê? Pectíneo e o nervo femoral. Aqui nós chamamos de compartimento neuromuscular. E aqui nós temos artéria e veia femoral. Nós chamamos de compartimento vascular. Tá bom? Inclusive, porque mais medialmente nós temos o canal femoral que está aqui, ó, fechado pelo linfonodo inguinal profundo, que é o linfonodo cloqueiro, tá bom? Aí nós vamos ter aqui, ó, nervo, espaço neuromuscular, espaço vascular separados por uma cinta, chamada de cinta iliopúbica ou iliopectínea, tá bom? Essa é a região do trígono femoral, então, bem desenvolvida. A região anterior da coxa, que vai ser anterior e lateral. Acima do joelho, a região anterior aqui do joelho, certo? Região anterior da perna ou crura. Lembra que eu te falei? Perna em latim é crura, né? Pilar, sustentação, tíbia. Região posterior, onde está a panturrilha, dorso do pé. Então, nós estamos falando de uma região, né, que aqui está, que é chamada da região inguinofemoral. Novamente, até a náusea, nós vamos repetir isso para vocês, vamos ter o quê? Espinha ilíaca anterosuperior, ligamento inguinal, tubérculo púbico, borda medial do adutor longo, músculo sartório, trígono o quê? Femoral, tá joia? Profundamente o fêmur. Aqui uma visão bilateral para que vocês vejam nervo, artéria e veia femoral, tá certo? Bilateral, ligamento inguinal passando por sobre ilíacos externos, né? Se transformando, a artéria ilíaca externa se transformando em artéria femoral e veia femoral se transformando em veia ilíaca externa, ok? Então, até aí tudo tranquilo. E aqui os limites da região do trígono, tá bom? Aqui agora nós conseguimos, ó, retiramos a pele e o subcutâneo, deixamos apenas a fáscia com os nervos superficiais, né? Cutâneo anterior da coxa, cutâneo medial da coxa, tá certo? Veia safena parva, aqui o hiato safeno, aqui a crosta da veia safena magna, perdão, falei parva, é magna. Aqui nós temos a artéria femoral, aqui nós temos a veia femoral e aqui nós temos o ligamento inguinal. Quando fazemos um corte transversal, nós vamos ver o quê? Olha só, que se aprofunda. Isso aqui foi o que eu quis mostrar para vocês com aquela visão, né, da calha, né? Se aprofunda em cima de quem? Profundamente o ilho, o músculo pectíneo, o adutor longo está aqui e aqui o músculo ilho psoas que está passando aqui, ó, medialmente. Temos pectíneo
ilho-psoas e adutor longo. São os 3 músculos que fazem o quê? O limite da onde? Do trígono femoral, o limite profundo, seu assoalho, tá bom? Aqui nós temos o nervo femoral, juntamente com o músculo, tá certo? Aqui, ó, ilho-psoas, tá bom? E aí nós vamos ter aqui, ó, a cinta chamada de cinta iliopúbica ou iliopectínea, que separa o quê? O compartimento neuromuscular do compartimento vascular, tá certo? Se eu não me engano, lá atrás eu estava falando que esse limite lateral era o pectíneo, não é o músculo, o quê? Ilho-psoas, é ilho-psoas lateralmente, pectíneo medialmente e mais medialmente ainda nós vamos ter o músculo adutor longo, tá bom? Aqui, mais um exemplo do hiato safeno, a veia safena magna na coxa, aqui a veia safena magna na perna, formado pelo arco venoso dorsal do pé. Então vejam que pega toda a parte superficial e como corre em todo o seu trajeto acima da fáscia, e como o volume que corre no sistema venoso profundo é maior, é um sistema de alta pressão, a tendência é o sangue, né, passar do sistema de alta pressão para o de baixa pressão, do de alto volume para o de baixo volume, formando dilatação desse sistema. Essa dilatação das veias nós chamamos de quê? Varize. É uma dilatação varicosa. Mas, professor, por que isso normalmente não acontece? Porque nós temos a presença de válvulas, tá certo? São presenças, estruturas que evitam o refluxo do sistema profundo para o sistema superficial. Então, a direção do sangue é sistema superficial para o sistema profundo. O sangue não reflui porque existem estruturas que são estruturas chamadas de válvulas, que tem cada uma cúspide chamada de válvulas, e elas, ó, quando chega o sangue, vai retornar, elas impedem. Quando o sangue vem, ela abre e o sangue passa, ok? Aqui novamente, tá certo? E aqui novamente a face. Vejam o que eu falei aqui, né? A artéria epigástrica inferior e a veia epigástrica inferior são ramos que nascem aonde mesmo, gente? Da ilíaca externa, logo antes, né, do ligamento inguinal, tá bom? E elas vão para a parede inferior do abdômen. São importantes para a irrigação da parede inferior do abdômen. São vasos importantes, inclusive, para rodar retalho miocutâneo ou rodar retalho cutâneo, apenas para cobrir áreas de defeito. Nós podemos usar essas artérias, tá bom? Para fazer retalhos musculares e também retalhos de pele, para cobrir áreas de defeito. Existem doenças que provocam, né, a destruição desta área, desta pele, tá bom? Como a gangrena perineal de Fournier, que é uma lesão que perfura a uretra por infecções repetidas, bactérias que não deveriam estar lá e que estão, acabam provocando microperfurações e contaminando a urina extravasa através da uretra, invade a face superficial do períneo e vem para a região do abdômen, da parede abdominal inferior, podendo determinar necrose de toda essa pele até o umbigo, muitas vezes sobe até o rebordo costal. Aqui a visão tridimensional para vocês verem aqui, né? Então nós temos o nervo, a artéria e a veia. Aqui nós temos o canal femoral e os linfonodos inguinais profundos. Certo? Aqui a mesma coisa, aqui bem evidenciado. Aqui nós vamos ter, né, o músculo. O quê? Músculo ilho-psoas, o psoas maior e o ilíaco, tá certo? Aqui nós vamos ter o pectíneo. Aqui agora bem visível o compartimento neuromuscular. Aqui bem visível o compartimento vascular, formado pela artéria, veia femorais e pelo canal femoral, que é aberto por um anel chamado ânulo femoral. E aqui nós temos a artéria, o quê? Femoral profunda, que perfura quem? O músculo adutor magno, tá certo? Manda as artérias perfurantes que vão perfurar quem?
o músculo adutor curto e o magno e vão sair lá na posterior da coxa, irrigando a musculatura posterior da coxa, que nós chamamos de musculatura do jarrete. É todo um sistema muito bem integrado. E a femoral superficial vai passar por um canal chamado canal dos adutores, aonde no final ela vai passar por um hiato, um buraco, né? Hiato tendíneo do músculo adutor. Nessa área, esse hiato tendíneo, como o próprio nome diz, é tendão, é uma estrutura resistente. Então, cuidado, fraturas que acontecem acima do côndilo do fêmur. Isso aqui é o que? A cabeça do fêmur, o colo cirúrgico do fêmur, a diáfise do fêmur, aqui é o côndilo femoral. Fraturas que ocorram a este nível, supracondilianas do fêmur, podem determinar cisalhamento, ruptura da artéria femoral superficial ou da artéria poplítea no momento, e veia também, né? No momento que elas passam aonde? No canal dos adutores, no hiato tendíneo dos adutores. Aqui nós vamos ter, né, o canal dos adutores, ok? Ele é coberto pelo músculo sartório, tá certo? Aqui nós vamos ter o músculo vasto lateral e posteriormente nós vamos ter os adutor curto e magno, tá bom? Aqui está ela, conteúdo, artéria femoral, veia femoral, nervo safeno, que é um ramo do femoral, que só vai até a metade do canal. Depois ele sai e se transforma em cutâneo, tá certo? Aqui nós temos a imagem tridimensional num tipo de corte. É a imagem que vocês vão enxergar nos exames de tomografia computadorizada da coxa e de ressonância nuclear magnética da coxa. Esse tipo de corte em cadáver começou a ser feito lá atrás, na época de Testi, né? Na época de Pulpar, começaram a fazer os cortes em cadáveres congelados, cortava e via. Isso serviu de guia para quê? Para tomografia computadorizada e para ressonância nuclear magnética. Hoje a gente faz isso, esses estudos com os corpos plastinados, um método chamado plastinação, tá bom? Tá desesperado? Fica não. Vamos dar uma revisada nisso aí, ok? A artéria femoral é uma artéria importante para você palpar e olha só, o que mais nós vemos é o pessoal palpar essa artéria de forma errada. Até mesmo em livros você vai ver as pessoas palpando de forma errada. Aqui está corretinho, tá bom? Duas polpas digitais, tá certo? Unha preferencialmente curta, mais curta do que essa. Para quê? Para não entrar na pele do seu paciente, não machucá-lo, não traumatizá-lo ou traumatizá-la, tá bom? E como é que ela é feita? Você pega aqui, ó, a espinha ilíaca antero-superior, porque a coxa pode ser gorda, mas a espinha está sempre ali. E o tubérculo púbico também, são palpáveis. Então, você consegue traçar a linha do ligamento inguinal e no terço médio, exatamente no meio, você vai palpar cerca de 2 a 3 centímetros abaixo do ligamento inguinal o pulso da artéria femoral. Tem utilidade para palpação, para aferir o pulso, para medir pressão, para fazer punção arterial. Tem utilidade para fazer punção venosa, já que o que? A veia está o que? Medial a ela, certo? Então, se eu pego o pulso dela na minha polpa digital, sinto ela pulsando no meu dedo, ela levanta o meu dedo, eu introduzo a agulha medialmente, eu punciono a veia femoral, tá certo? Aplicabilidades cirúrgicas, enxertos vasculares, nós podemos fazer bypass em caso de oclusão, por exemplo, quando nós temos uma ferida, né, na coxa, aqui representada, né, por um aferimento por arma branca, nós podemos, por exemplo, bypassar esse sangue, usar a safena invertida, obviamente. Se você colocar ela no sentido dela, lembra que ela tem válvula, o sangue não vai passar, não vai encher. Então, quando você tem que botar a safena no lugar de uma artéria, você tem que inverter a posição dela. Botar o que era proximal, né? Botar o que era distal para proximal e vice-versa, tá bom? Aqui nós vamos ver a anatomia cirúrgica, as vias de acesso. Aqui está uma via de acesso, o quê? Anterior, que normalmente acompanha o músculo sartório, tá certo?
Esses traços pontilhados que nós vemos aqui são traços que nós fazemos no paciente ou com um lápis dermográfico, como foi feito aqui, tá certo? Ou com um cabinho leve de bisturi, um arranhão bem superficial, para que na hora de montar a pele, de suturar a pele, você suture no local certinho, tá bom? Abriu pele, tecido celular subcutâneo, abriu a fáscia, vamos agora laçar as estruturas, tá bom? Estrutura, elásticozinho amarelo para o nervo femoral, elásticozinho vermelho para a artéria femoral, elásticozinho azul para a veia femoral. Tudo tem lógica, tem que ter esse código de cores para que você não se distraia e não acabe fazendo bobagem, besteira, tá bom? Aqui nós temos o músculo adutor longo, aqui nós vamos ter o músculo vasto medial e aqui nós temos o músculo sartório, tá? Todos esses músculos estão sendo o quê? Rebatidos, abertos. No momento que eu faço uma incisão cirúrgica, o tecido que está abaixo tem ampla plasticidade, tem muita elasticidade e nós conseguimos, através, obviamente, do paciente anestesiado e com relaxamento da musculatura, nós usamos uma substância chamada de relaxante muscular para que essa musculatura não contraia reflexamente, para que ela fique bem relaxada e nós possamos afastar as estruturas e conseguir chegar até onde? Até o nosso objetivo. Para que a gente faz isso, professor? A gente faz isso para retirar tumor, tá? Isso aqui é um sarcoma, um tumor de origem muscular, é um rabdomiosarcoma, tá certo? Então, nós vamos lá, ó, aqui está isolado o nervinho femoral e nós estamos aqui fazendo a extração de um rabdomiosarcoma do sartório. Aqui está o reto da coxa, tá bom? A gente vai fazer o quê, ó? A retirada dessa musculatura que tem o quê? Um tumor. Mas, professor, pode ficar sem o músculo? Pode, tá certo? Nós temos como nos adaptar, nós podemos fazer rotação de retalho de outros músculos para suprir um determinado músculo. Nós podemos potencializar os outros músculos através da fisioterapia. Nós podemos fazer diversas opções, tá bom? Mesma coisa, um trauma penetrante que lesou, por exemplo, aqui, ó, a artéria femoral. A artéria femoral aqui, ó, foi seccionada. Ela está pinçada aqui através de clampes vasculares. Esse clampzinho aqui parece um pregadorzinho, nós chamamos de bulldog. E aqui houve perda de substância da artéria femoral e ela foi substituída por uma prótese. Vejam aqui, aqui está a prótese substituindo a artéria que foi lesada. Aqui já uma ferida em um paciente também, ó, o músculo sartório afastado, aqui nós estamos vendo o vasto, aqui nós estamos vendo a artéria femoral lesada, e aqui está a lesão. Essa lesão vai ser o quê? Ela vai ser suturada, vamos fazer um reparo dessa lesão para que esse paciente tenha, né, continue com seu membro viável. Isso são lesões provocadas por ferimentos, né, projetis de arma de fogo. Certo? São emergências médicas que colocam em risco a vida. Um macete bem fácil para você localizar a artéria femoral. Lembra que eu mostrei aquela doutora palpando a artéria femoral? É você espalmar a sua mão colocando o polegar no tubérculo púbico e o dedo mínimo na espinha ilíaca antero-superior. A artéria femoral estará exatamente ao nível do seu dedo médio, tá certo? Então, o seu dedo médio, se for de um adulto, obviamente, ali estará o quê? A artéria femoral, a sua topografia é bem fácil de ser achada. E note, a artéria femoral a este nível pode ser comprimida. Viram aquela lesão? Paciente sangrando por causa de um tiro? Ela pode ser comprimida aonde? Nesta área. Por quê? Porque o osso do quadril, a sínfise púbica, o ramo iliopubiano, isquiopubiano, que estão abaixo dela, do ligamento inguinal. Lembra? Ligamento inguinal, ligamento lacunar, ligamento pectíneo, tem o pecten. A compressão naquela região pode salvar a vida. A maioria dessas lesões são lesões que
são, vamos dizer assim, são lesões passíveis de serem tratadas. E a grande maioria dos pacientes morre. Tem uma mortalidade altíssima. Por quê? Porque ninguém toma uma atitude. Ninguém sabe, né? As pessoas não conseguem tomar uma atitude simples de comprimir o local do sangramento. A compressão do local do sangramento, ela salva a vida do paciente. Mas note bem, eu comprimi, estou comprimindo ali a lesão, comprimi a lesão naquele nível e o sangramento agora está de baixo para cima, está sangrando aqui, ó, daqui para cá. Que lesão é essa? Venosa. Se o sangramento é vermelho vivo, rutilante, pulsátil, é arterial. Se o sangramento é mais escuro, mais para o violáceo, e ele escorre, e ele vem de distal para proximal, ele é venoso, tá certo? Essa é uma característica. Aqui nós temos a circulação colateral a nível do osso do quadril, que não nos interessa discutir hoje, mas é importante que vocês vejam depois a chamada circulação cruciforme, em forma de cruz, aonde nós vamos ter ramos, tá bom? Da onde? Da artéria femoral, com ramos da artéria glútea, da artéria ilíaca interna, através da artéria glútea e da artéria pudenda e da artéria obturatória, formando uma ampla via de circulação colateral a nível do osso do quadril, conhecida como anastomose cruciforme. Aqui nós vemos a artéria femoral, passando pelo canal dos adutores, entrando aqui, ó, imaginando aqui, ó, no hiato tendíneo do músculo adutor e passando a ser chamado de artéria poplítea, logo atrás do fêmur, numa face que é chamada de face poplítea do fêmur. Ou seja, a artéria poplítea se relaciona com a face poplítea do fêmur, ok? A artéria femoral profunda perfura o adutor curto e o adutor magno, são 4 perfurantes, primeira, segunda, terceira, e se termina na quarta, sai na face posterior da coxa, indo para a musculatura do jarrete, a musculatura posterior, semitendíneo, semimembranáceo, grácil, bíceps porção longa, bíceps porção curta. Aqui, ó, o canalzinho femoral, lembra que eu estou insistindo nisso, né? Canalzinho femoral, olha só como é que a hérnia, ó, aqui uma víscera, aqui a cavidade peritoneal, a víscera vem, pressiona e quer o quê? Passar para a região da coxa, tá bom? Então, é nessa área aqui que isso acontece. Plano facial nós já falamos, veja aqui, a fáscia, ela é toda contínua, a fáscia do ilho-psoas se continua, né? Aonde? Na região do profundamente do trígono femoral. Aqui nós temos o linfonodo inguinal profundo. Aqui nós temos, né, linfonodos inguinais profundos também, esse aqui é o último deles. Aqui nós temos o compartimento neuromuscular, aqui nós temos o compartimento vascular. Vejam, né, osso do quadril, sínfise púbica, ramo ilho-pubiano, ramo isquio-pubiano, forame obturado, artéria, nervo e veia obturatórios, tá certo? Aqui, ó, é o ponto de compressão da artéria da veia contra o quê? Contra o pecten, contra o ramo ilho-pubiano. Cuidado, porque fraturas desse ramo podem também determinar o quê? Laceração desses vasos, tá bom? Então, olhou um raio-x, viu fratura desses ramos, cuidado. Se tem fragmento deslocado anteriormente, pode ter lesado a artéria e a veia. Tá bom? Esquematicamente, a região, né? Ligamento pectíneo está aqui. Lembra que eu falei? Ligamento inguinal, pilar lateral, pilar medial, fibras intercrurais, arceadas ossiformes, ligamento que? Ligamento lacunar ou de Gimbernat e ligamento pectíneo ou ligamento de Thompson, tá certo? Aqui está a mesma representação. Aqui vocês têm o exemplo, né? Trajeto arterial, trajeto venoso, trajeto venoso mais medial, trajeto arterial mais lateral. E aqui tem um exemplo da dilatação do sistema venoso superficial
formando as varizes, a varicosidade. Varize significa tortuosidade, tá certo? Ora, é importante fazer o tratamento dessas patologias? Muito. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo, se ele não for linear, se ele for turbilionar através de diversas, né, circunvoluções aqui, o que vai acontecer? Vai haver um estímulo da trombogênese, vai haver um estímulo à formação de coágulos dentro desses vasos. Esses vasos sanguíneos podem formar coágulos, esses coágulos podem se soltar e parar lá no coração e no pulmão, dificultando muito a respiratória, causando uma embolia pulmonar, que pode provocar, inclusive, a morte do seu paciente. Aqui nós temos, em termos de anatomia clínica, vejam, né? Aquelas tortuosidades são dilatações. Mas note aqui, nessa área anterior da coxa, o que vocês veem diferente? Aqui tem o sinal do índio, né? A flecha está aqui, ó. Nós temos um abaulamento nessa região. Note que a bolsa escrotal está com o testículo, não tem aumento da bolsa escrotal, não tem aumento da região inguinal, mas existe um aumento da região o quê? Do trígono femoral e da região mais o quê? Medial do trígono. Em termos de diagnóstico diferencial, o que vocês pensariam aí? Vamos lá. 3 segundos para pensar. Pensou? Vou falar para vocês. Primeira coisa que a gente pode pensar, do mais comum para o mais raro, tá bom? Mais comum, um linfonodo aumentado, uma íngua, ou seja, um aumento de linfonodos. Linfogranuloma venéreo pode dar isso. Feridas no pé, um pé diabético, uma unha encravada, uma paroníquia, que é um abscesso no leito da unha, tudo isso pode dar um linfonodo aumentado. Como é que seria a palpação? Você ia palpar, ia perceber uma lesão arredondada, ia perceber que ela é dolorosa e você iria encontrar uma porta de entrada, tá certo? Ora, poderia ser um tumor? Poderia também. Como é que seria? Seria uma massa dura, aderida, né? Pouco móvel, consequentemente, né? Sem sinais flogísticos, sem calor, sem dor, calor e rubor. Ou ela pode ser uma área mais amolecida, com um conteúdo que você comprime e volta, e você supor que isso aí era uma hérnia. Outra, você colocou a mão nessa dilatação e você sente um sopro embaixo do seu dedo, passar aquela sensação de como se estivesse arrastando o seu dedo. Chama-se frêmito. É a sensação tátil de um sopro. Isso poderia ser um aneurisma. O quê? De artéria ou de veia femoral, estando mais medial no trígono? De veia femoral. Então, são esses os diagnósticos diferenciais. Nesse caso, nós vamos dizer que é o quê? Ó, conteúdo intestinal, saiu do interior da cavidade abdominal, veio para a região medial e formou uma hérnia, chamada de hérnia o quê? Hérnia femoral. Essa hérnia é chamada de hérnia inguinofemoral. São raras, mais comum nas mulheres, na razão de 5 casos para 1, tá certo? No homem, raro, na mulher, mais comum. E de difícil diagnóstico. Já tive que operar alguns pacientes que estavam em terapia intensiva, que o paciente estava descompensando por um quadro infeccioso e, ao exame, encontramos uma hérnia encarcerada e com necrose e o pessoal tinha deixado passar. Aqui a técnica cirúrgica depois para corrigir, mas olha só a fotografia da hérnia. Olha só, aqui a alça intestinal normal, aqui normal. Aqui o ponto de estrangulamento, veja, hemorragia, edema, sofrimento da alça, mas ela ainda não perfurou, ela não necrosou. Esse ponto é um ponto em que pode haver reversibilidade. Você deixa a alça um pouquinho para fora, coloca sorinho morno, compressa morna em cima, vê se vai voltar a vascularização, veja se não tem nenhuma microperfuração. Não tem, o que você faz? Coloca a alça para dentro da barriga e fecha o defeito, tá bom? Certo? Já falamos do conteúdo do canal dos adutores. Aqui, vamos dizer que aquela
tumoração que a gente viu lá atrás, tá bom? Era pulsátil e na sua mão tinha um frêmito. Aí você faz um exame, tá certo? Pode-se fazer um exame chamado tomografia computadorizada. Aí você vai ver uma imagem aqui, ó, que é um pseudoneurisma, ou uma arteriografia, que vai ver, ó, uma saculação. A artéria femoral vem e, de repente, tem essa saculação aqui. Isso é chamado de aneurisma ou pseudoaneurisma. Ok? Estaria nessa região. Aqui é para falar da importância do acesso vascular. O acesso vascular na região femoral é muito importante, sobretudo na veia femoral. Por quê? Nós acessamos muito a veia femoral para quê? Para instituir vias em hemodiálise, tá certo? É uma via muito usada para colocar catéter de hemodiálise, para fazer procedimentos rápidos de infusão de líquido, tá certo? Então é uma punção bem interessante e importante. Hoje, nas condições ideais, em terapia intensiva, você faz isso com ultrassom Doppler do lado, vira moleza. Você pega o ultrassom Doppler, coloca, localiza a veia, vai e funciona. Você vê o catéter entrando dentro da veia. Hoje é bem fácil, mas quando você está na emergência, não tem muito recurso à sua disposição, você vai ter que usar o teu conhecimento anatômico e a anatomia topográfica para poder funcionar essa lesão. Tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês, para terminar e abrir um pouquinho para a pergunta, né? Lesão por projetil de arma de fogo na coxa. Note que essa perna está em rotação o quê? Lateral, a perna está rodada lateralmente. Então, mesmo sem ver esse raio-x, eu já tenho suposição, ó, esse fêmur está fraturado, esse PAF fraturou, esse projetil de arma de fogo que provocou esta lesão, fraturou. E note em relação à outra coxa que ele está com aumento de volume, tá certo? Existe um aumento volumétrico. Por quê? Porque tem algo que está sangrando. Veja que o furo do projetil não para de sair sangue, um sangue vermelho, tá certo? Provável lesão arterial. Cada coxa de um indivíduo adulto é capaz de comportar de 1,5 litro a 2 litros de sangue no seu interior. Isso é suficiente para provocar um choque no seu paciente, chamado choque hipovolêmico, tá certo? Faz-se o exame para confirmar uma arteriografia de subtração digital. Note que a artéria femoral vem aqui, existe um stop, ó, estopou aqui, ó, parou. E aqui ela continua cheia. Professor, como é que ela continua cheia? Lembra daquela circulação colateral que eu falei lá atrás para você, da cruciforme, das perfurantes, circunflexa lateral do fêmur, circunflexa medial do fêmur, né? Glútea superior, glútea inferior obturatória, que forma a anastomose cruciforme. Aqui, ó, elas mantêm o membro viável aqui embaixo, mesmo com uma secção completa da artéria femoral. Então, notem a importância. Todos os vasos pequenos aqui, ó, estão cheios, procurando o quê? Mandar sangue para essa parte inferior para que ela não morra. E aqui você vê o fragmento do projetil, né? Bateu no fêmur, fragmentou todinho. Aqui nós temos a reconstrução, tá bom? Houve uma destruição e optou-se por fazer uma reconstrução com enxerto de safena, tá bom? De veia safena nesse caso. Aqui a artéria femoral proximal, aqui a artéria femoral distal e aqui o enxerto, reconstruindo esse segmento que havia explodido, sido lesado pelo projetil de arma de fogo. Aqui o detalhe no raio-x, tá bom? Nós vemos que, por que às vezes você tem que retirar, né, um segmento maior, você só não sutura aquele furo. Por quê? Porque o projetil de arma de fogo tem energia cinética, ele dissipa calor. E como o vaso tem sangue no seu interior, líquido, a onda de choque se propaga e lesa o endotélio desse vaso à distância. Então, se você só fizer a rafia do furo, como você faz numa ferida por faca, aquele vaso trombosa e o indivíduo pode perder a perna. Tá bom? Aqui outros exemplos de lesão, tá certo? Uma lesão também aqui, ó, de membro superior, tá certo? Aqui outro exemplo de reconstrução de artéria axilar, aqui dissecção do plexo braquial, tá bom?
Outro exemplo de reconstrução, reconstrução vascular a nível cervical, lesão do quê? De artéria carótida, certo? Olha o hematoma no pescoço, a lesão, ó, entrou aqui, ó, no queixo e lesou a carótida. Aqui a lesão, ó, a ferida aberta, tá? Ferida por arma branca, ó, facada, entrou e foi lá na carótida e lesou a carótida dele, tá bom? Aqui, lesão no membro superior, tá bom? Já com o membro isquemiado, sofrido. Note a diferença de coloração, uma lesão que evoluiu muito tempo. Depois, né, da recuperação, da cirurgia, o membro já recuperado, tá bom? Aqui a mesma coisa, agora fazendo acesso para lesão de vasos no interior do abdômen, tá certo? Aqui, acessos abdominais. Aqui na região femoral, ó, carocinho, um pseudaneurisma aqui, ó, abrindo com um trombo formado no interior desse pseudaneurisma, foi retirado, suturado e, ó, voltou ao normal esse paciente. Aqui a mesma coisa, lesões de tiro posterior da perna em criança, tá certo? Feliz da vida porque está recuperado, né? Aqui, fraturas graves, por exemplo, fraturas expostas. O professor Rodrigo é especialista nessa área. Conheço pouquíssimos ortopedistas que trabalham tão bem na reconstrução de uma fratura como o professor Rodrigo Mota Pacheco Fernandes, tá certo? Que é um profissional de extrema qualidade, sabe trabalhar e trabalha muito bem, tem ampla experiência com trauma. O professor Babinski está trilhando os mesmos caminhos com o mestre dele, que é o professor Rodrigo. Tá bom? Aqui vocês têm, né, as lesões, ó, as lesões penetrantes mostrando fratura. Vamos lá. Essa lesão aqui, ó, supracondiliana, poderia ter lesão de quem? Da artéria femoral dentro do canal dos adutores ou da artéria poplítea, tá certo? E aí nós vemos na arteriografia se confirmando esse diagnóstico, tá certo? Passou-se uma haste intramedular por dentro da fratura. Aqui são os parafusos de fixação para depois fazer a correção vascular e voltar o suprimento sanguíneo desse paciente, ok? Aqui o bypass que você está fazendo num shunt para manter a perna viável enquanto você faz o reparo ósseo. Aqui o shunt feito já na região do fêmur, tá bom? Aqui são outros tipos de lesões, aí é mais da mesma coisa, tá certo? Shunts que a gente pode fazer até operar, bastante trauma, tá certo? Palpação da artéria femoral, da poplítea, mas a verdade é essa, meu querido, sem estudo, sem ganho, é igual exercício, no pain, no gain. Se não estudar em medicina, não vai ter ganho, seu paciente não vai estar. Agora é a hora do cafezinho, tá joia? Eu agradeço aí a participação de todos vocês e estou aberto a perguntas. Quem quiser fazer perguntas, sinta-se à vontade. Alguém quer perguntar? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Vamos ver aqui. Muito obrigado, 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 obrigado. Valeu. Em qual situação a medição do pulso femoral seria mais indicada do que a do pulso carotídeo? Vamos dizer o seguinte, Gabriela. O paciente tem um trauma no pescoço ou está acessando a via, né, cervical. O paciente tem trauma cervical, está com colar cervical, está com o pescoço imobilizado e você não tem como acessar a carótida. Você vai acessar a femoral. Da mesma forma, se você tem uma dificuldade, uma fratura, um sangramento, uma explosão, uma lesão na região da virilha, você vai acessar o carotídeo, tá bom? O que você quer saber de cirurgia de varizes? Tá, Carolina? Olha só, a cirurgia de varizes, como é que é feita? Valeu. O que acontece? Hoje em dia, a cirurgia de varizes, tá? Ela é uma cirurgia bem tranquila. Antigamente, você tinha que abrir o trajeto da safena toda. O ideal é você tratar a doença logo no início. Surgiu microvarizes, já parte logo para a escleroterapia.
Surgiu uma dilatação, uma insuficiência venosa, faz logo um Doppler, localiza a artéria. Geralmente são vasos comunicantes, aquelas veias comunicantes do sistema profundo para o superficial, que estão o quê? Que estão incompetentes. Você localiza no exame, você pede para o eco, né, para o indivíduo que está fazendo o eco venoso, né, o eco venoso do membro inferior, fazer a localização, marcar com lápis dermográfico, você faz um piquezinho de meio centímetro, 2, 3 milímetros, pega uma agulha cirúrgica, tipo de crosshair, puxa a veiazinha para fora, liga ela, devolve, acabou. Varizes grandes, como daquela senhora, muitas vezes são necessárias extrair. Você faz um cortezinho no tornozelo, faz um cortezinho na virilha, passa um aparelhinho por dentro da safena, chamado fleboextrator, e arranca a veia safena. E vai comprimindo toda a coxa com uma faixa para que não haja sangramento, tá certo? Então, você pode fazer a fleboextração ou a ligadura de uma veia comunicante, ou simplesmente a retirada de pequenos vasos ou a esclerose. São várias essas técnicas que você pode fazer, dependendo do estágio que esteja a pessoa, tá bom? O problema é que muitas pessoas não tratam, né, logo no início, deixam a coisa andar, até que realmente fica mais difícil. Mais alguma pergunta? Valeu, Carol. Obrigado a você pela paciência. Quando se retira uma parte da veia safena para reconstruir uma artéria, como fica o restante da veia safena? Ela é suturada? Ela é suturada numa ligadura, tá? Nós não recanalizamos ela. Lembra, Gabriela, que nós falamos que o quê? Que o sistema venoso superficial ele só carrega 10% do volume sanguíneo circulante. E existem veias perfurantes comunicantes. Então, quando você liga, na verdade, uma veia superficial, você amarra ela, o que acontece? O sangue desvia para o sistema profundo e o sistema venoso profundo se adapta bem a carregar o restante do sangue. Então, a gente pode fazer isso sem problema. A veia safena, vamos dizer assim, ela é uma veia dispensável diante da necessidade cirúrgica de se fazer, por exemplo, uma reconstrução arterial no coração, uma ponte safena. Fazer uma ponte safena para reconstruir uma femoral. Ela passa a ser o quê? Insignificante. A anatomia nos permite isso, nos dá conhecimento para que nós saibamos aquilo que nós podemos retirar e lesar sem causar prejuízo para o paciente. Mas a veia que ficou lá, que foi cortada, ela é suturada, ela é amarrada, ela não pode ficar sangrando. Guilherme Lomba, professor, os linfonodos presentes no triângulo femoral são os inguinais profundos, ele compõe qual região linfática? Os linfonodos presentes no triângulo femoral, aqueles que estão acima da fáscia e margeando o ligamento inguinal, são os linfonodos inguinais superficiais. Existe uma cadeia horizontal que acompanha o ligamento inguinal e existe uma cadeia vertical que acompanha quem? Que acompanha a safena magna, tá bom? Agora, abaixo da fáscia é que nós vamos ter o profundo. Os linfonodos que se situam abaixo da fáscia lata, na região do trígono femoral, esses vão ser chamados linfonodos inguinais profundos, tá bom? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Pode ir perguntando aí. Aqui é um trabalho bem interessante, tá? Vocês vão ver aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para que vocês possam ver. É um abscesso, tá? Um artigo publicado no International Journal of Surgery Case Reports, tá? Ele foi publicado pelo professor Márcio Babinski, tá? Ele aqui, ó, Márcio Babinski e o Lucas Pires, que hoje trabalha no nosso laboratório de morfologia experimental, nosso aluno de doutorado, tá bom? Um abscesso de músculo psoas simulando apendicite aguda. Então, vejam como, né, isso interferindo na região femoral.
E também tem um caso aqui bem interessante, que esse eu queria mostrar para vocês também, tá bom? Que é uma hérnia chamada hérnia de Gangerot. Essa hérnia de Gangerot é uma hérnia na qual o apêndice vermiforme entra por dentro do canal femoral e vai para a coxa. O professor Babinski também publicou um caso desse, tá certo? Aqui, ó, operando na região inguinal, quando viu a hérnia, olha aqui o apêndicezinho, ó, na região, ó, indo para a região femoral do paciente. São hérnias raríssimas, né? Mas que nós já tivemos experiência. Aí o professor Babinski tem 2 casos publicados muito interessantes. Professor, quais as características às vezes precisam ter para serem utilizadas num enxerto, por exemplo, numa cirurgia cardiovascular? Qualquer veia pode ser utilizada? Qualquer veia pode ser utilizada, Lér. Tá bom? É Lér, né? Lér Mourão, acredito eu. O que acontece? Você pode utilizar qualquer veia do corpo humano, mas normalmente você dá opção às superficiais que podem ser dispensáveis, que não vão fazer falta. Então, normalmente, como você tem 2 membros inferiores e 2 veias safenas muito grandes, compridas, de um segmento grande, nós usamos as veias safenas, né? Podemos usar a safena magna, podemos usar a safena parva. Na grande maioria dos casos, nós usamos a safena magna, porque uma veia safena magna permite vários enxertos de 3, 4, 5 centímetros, tá bom? Quando é necessário anastomosar veias maiores do que essa, nós optamos por fazer anastomose com próteses, tá certo? Próteses sintéticas. Por quê? Porque aí a veia safena já não suporta e retirar uma veia de grosso calibre, como por exemplo a ilíaca externa, a ilíaca interna, poderia trazer consequências muito graves para o nosso paciente. Então nós usamos o quê? Cirurgias de vasos pequenos, de calibre de artéria, né? Até a artéria femoral, a artéria braquial, a artéria radial, tá bom? Nós usamos a safena. A partir daí, nós começamos a usar as próteses vasculares. A predileta é a prótese chamada Goritex, que ela é feita de politetrafluoretileno. É uma prótese que quase não dá trombose. Mas existem outras próteses. Vocês viram uma prótese aí na coxa, que era uma prótese toda enroladinha? Aquela prótese é chamada de Goritex, tá bom? Goritex, não, Ih, rapaz! Prótese Dacron, tá joia? A prótese de Dacron, que é a prótese mais enroladinha, tá bom? Essa, você, para colocar no paciente, você tem que pegar ela primeiro, heparinizar, deixar o sangue passar nela primeiro, fazer a heparinização e tem que manter o paciente heparinizado mais tempo, tá bom? Podem perguntar aí, vamos embora. Mais alguém que queira perguntar? Se não tem mais ninguém, 20 horas e 30 minutos, 34, 35, aí nós vamos encerrar. Tá bom? Acha que não, Léo? Então tá ótimo, tá bom? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, pode encaminhar através do professor Rodrigo, que eu tenho o maior prazer em responder. Muito obrigado a vocês pela paciência, tá joia? Deus abençoe vocês e até a próxima, até o próximo encontro, tá bom? Nessa época de pandemia. Um abraço para vocês, tudo de bom.